Segunda classe, classe Ophiuroidea, muitíssimo parecidas com as estrelas. Só que esses animais eles têm o disco oral bem nitidamente separado dos braços. E os braços têm largura uniforme. Então lembram asteroides, lembram bastante asteroides. Entretanto, os braços têm largura uniforme, vocês veem aqui, e o disco oral é bastante conspícuo, não há nenhuma dúvida o que é disco oral e do que é braço. É diferente da estrela nesse aspecto. O Madreporito localiza-se na face oral, diferente da estrela também, onde ele era aboral. E não existem nem pápulas nem pedicelárias. E por outro lado, o ambúlacro é fechado, vocês não têm os canais radiais expostos como era o caso da estrela. Aqui é tudo revestido por ossículos, então esses canais eles existem, mas eles são internos. Os braços são muitíssimo articulados e esses animais eles se movem ativamente pelo substrato, ao contrário das estrelas, que são animais bastante lentos. Então, no caso dos equinodermados, vai haver ossículos internos articulados e esses ossículos formam uma coluna dentro de cada braço. Cada um desses ossículos é chamado vértebra. Vocês devem concordar comigo que esse nome é bastante infeliz, na medida em que vértebra, imediatamente a gente pensa em vertebrados, o que obviamente não é o caso. Mas é o nome que deram. Então, internamente vai haver as vértebras articuladas uma na outra e isso na superfície vai ser protegido por escudos. Então, vocês veem escudos na superfície e internamente há essas vértebras. Isso confere uma mobilidade extraordinária aos brachiophiuroides. E esses animais eles enroscam os braços em algas, em pedras, em corais e vão andando, se escondendo, entrando embaixo de fendas. Eles são realmente animais bastante rápidos, bastante ativos. O sistema ambulacral não apresenta ampolas, tem apenas os pés. Esses pés não têm ventosas, pois eles não são utilizados para a locomoção. No caso dos ophiuroides, os pés ambulacrais são utilizados para capturar alimento por filtração. Então eles produzem muco, o muco aglutina partículas alimentares, eles ficam com esses pés ambulacrais na água o tempo inteiro, então vão aglutinando partículas alimentares. Aí os pés enrolam essas partículas em bolotas de muco e as bolotas vão sendo passadas de um pé para o outro até chegar à boca e o animal ingere isso. Então eles são animais detritívoros ou então filtradores. Ou os pés ambulacrais capturam o alimento no meio do detrito que está no sedimento, ou eles filtram-nos da água do mar. Não há ânus também, ao exemplo de algumas estrelas do mar. As trocas gasosas ocorrem em bursas respiratórias, que são estruturas localizadas aqui na face oral. Essas bursas elas vão ter uma musculatura associada que fica pulsando o tempo inteiro. E as bursas respiratórias são importantes também para a reprodução, para a liberação de gametas. E geralmente são animais dioicos com fecundação externa e o nome da larva nesse caso é Ophioplúteo. Terceiro grupo, os ouriços do mar, classe Equinoidea. Lembro que equino é espinho, então nada mais adequado para os ouriços, que apresentam então as placas esqueléticas todas fundidas formando uma carapaça única. E há dois tipos de ouriços, os chamados regulares e os irregulares. Os ouriços regulares eles são esféricos ou aproximadamente esféricos, enquanto os irregulares são achatados e são normalmente chamados de bolachas da praia. Ambos pertencem ao grupo, então, dos Equinoidea. Nesses animais ocorreu um grande desenvolvimento da superfície ambulacral ou superfície oral em detrimento da superfície aboral. Ou seja, a superfície oral expandiu-se e a aboral reduziu. Então, se vocês pensarem naquele exemplo da estrela que eu tinha falado, a boca dela era voltada contra o substrato, então a superfície oral ela estava contra o substrato. Do outro lado seria a superfície aboral. Os pés ambulacrais eles só estão na superfície oral, eles não ocorrem na aboral. No caso do ouriço, o que aconteceu? No caso do ouriço,
isso se desenvolveu extremamente, a superfície oral se desenvolveu extremamente, dobrando para cima, de maneira que o que ficou aboral é apenas um miolinho, bem o centro, no topo do ouriço. Todo o resto é a superfície oral contornando e virando para cima. Tudo tem pés ambulacrais. Então vocês veem aqui, no caso de um ouriço bastante comum do litoral de São Paulo, Litequinus variegatus, vocês veem essa região bem aqui no centro, é a única que é verdadeiramente a superfície aboral. O ânus está aqui. Todo o resto, toda essa região, vai ser superfície oral. Além disso, essas bolinhas branquinhas que vocês estão vendo são as pedicelárias, das quais falaremos depois. Então, há ouriços regulares e irregulares. Esse seria o ouriço regular. Aqui, um desenho da carapaça, alguns espinhos ainda mantidos. E aqui vocês têm exemplo de bolacha da praia, que certamente todo mundo também já viu. Bolacha da praia normalmente fica enterrada na areia. E ela vai ter essas aberturas ao longo do corpo, essas aberturas aqui, são as chamadas lúnulas, que é exatamente para o animal poder se enterrar. Ele fica em cima da areia e com os espinhos ele vai passando a areia através desses buracos, dessas lúnulas, até a areia o cobrir completamente. Bem, então, no caso dos ouriços regulares, o ânus localiza-se no topo do animal, no que restou da superfície aboral, que é o chamado periprócto. O madreporito está bem ao lado, então vocês têm aqui a região do ânus, o madreporito é uma das placas aqui, e aí vocês têm esses orifícios nas placas em cima, que são os gonóporos. Apenas isso é a superfície aboral, todo o resto é oral. No caso dos ouriços irregulares, o ânus pode se localizar lateralmente ou então ele localiza-se na própria superfície oral, do lado da boca. O que é bastante estranho até para a gente pensar. Os espinhos são bastante curtos no caso da bolacha da praia, servem apenas para empurrar a areia, para passar pelas lúnulas, para cobrir o animal, enquanto no caso dos ouriços regulares, os espinhos são bem longos, duros e eles são utilizados para defesa. O sistema ambulacral ele vai apresentar pés ambulacrais e ventosas, a exemplo das estrelas do mar, e o sistema ambulacral vai ser utilizado para a locomoção. Essa é a função primordial em ouriços do mar. Nos ouriços irregulares, então, nas bolachas da praia, vai haver, se vocês virem no slide anterior, na superfície oral, vai haver aqui os canais com esses braços curtos que servem ou esses pés ambulacrais curtos que servem para levar o alimento até a boca. Esses pés são chamados filódios. No lado oposto, mas lembro que ainda é a superfície oral, porque a superfície aboral está restrita ao miolo aqui, mas no lado oposto vai haver essas pétalas, que são chamados petaloides. Essas pétalas vão apresentar um orifício de cada lado, na verdade uma sequência de orifícios pareados, né, lado a lado, e vai haver pés ambulacrais que saem por um orifício, estendem-se como lamelas aqui, através desse petaloide, e penetram de volta no orifício do outro lado. Então formam-se lâminas de tecido ambulacral que penetram pelos dois orifícios, um a cada lado. E essas lâminas vão funcionar como brânquias, vão ter função respiratória para as trocas gasosas. Então, nos irregulares vai haver tanto os filódios adaptados para o transporte de alimento, quanto essas brânquias nos petaloides. A boca dos equinoides ela é circundada por 5 dentes calcários, formando um complexo aparelho como a musculatura, e isso é a chamada lanterna de Aristóteles. É característico apenas dos equinoides. As trocas gasosas, no caso dos irregulares, eu já falei delas, são esses pés ambulacrais que ficam nos petaloides. No caso dos ouriços regulares, vai haver brânquias arborescentes que ficam bem próximas da boca. Finalmente, vai haver vários tipos de pedicelárias. Essas pedicelárias, elas vão ter uma base carnosa de tecido e elas vão ter uma ponta que geralmente é formada por 3 ossículos ou mais.
O formato desses ossículos, ele tem valor taxonômico e algumas pedicelárias elas podem injetar veneno. Na realidade, as pedicelárias então ficam no topo, em cima do esqueleto, são aquelas bolinhas que eu tinha mostrado no primeiro slide, elas ficam no topo, os dentes aqui em cima, e essa base dela carnosa serve para ela se movimentar de um lado para o outro, e ela vai bicando detrito e sujeira e larvas de outros animais ou qualquer coisa que se instale em cima do ouriço, ela bica e joga fora. Não é usado para alimentação, é única e exclusivamente para defesa e limpeza. Mas o animal não vai comer as larvas que ele pegou ou o lixo que estava se depositando. E há vários tipos, então, conforme eu disse, inclusive algumas venenosas. São animais dioicos também, os sexos são separados. A fecundação é externa, então os gametas vão ser liberados por aqueles gonóporos que ficam na superfície aboral, que eu mostrei no slide anterior. Os gametas, então, vão para a água do mar, encontram-se, vai haver fecundação externa e o desenvolvimento é indireto com larva, que nesse caso de equinóidea se chama equinoplúteo. Quarto grupo, holotúrias, os pepinos do mar, que são equinodermos bastante modificados. Esses animais eles sofreram um alongamento do corpo no eixo oral-aboral, então o corpo alongou-se muito. E eles assumiram secundariamente uma existência bilateral. Então vejam a complicação aqui. Equinodermata é um grupo com larva bilateral, cujos adultos assumiram uma simetria pentarradial e que, no caso das holotúrias, voltaram novamente para a bilateral. Elas vão apresentar, então, o sistema ambulacral ao longo de toda essa superfície corporal. A região aboral, ela está restrita ao ânus, única e exclusivamente. Todo o resto tem pés ambulacrais, todo o resto é homólogo à superfície oral dos demais grupos. Sendo que, na hora em que o animal teve esse achatamento, ele não conseguiu, entre aspas, dividir bem o sistema ambulacral. Havia 5 canais radiais no ancestral. Como é que esses canais radiais se organizaram aqui? Ficaram 3 de um lado e 2 do outro. Não foi possível dividir. Então, uma das faces apresenta 3 zonas de canais radiais com pés ambulacrais. Forma uma ampla sola rastejadora, usada para locomoção. E essa zona é chamada trívio. Trívio porque são 3 canais radiais. A face oposta tem apenas 2, então ela vai ser chamada bívio, 2. E aqui os pés ambulacrais são principalmente para sensorial, função sensorial. Além disso, o sistema ambulacral também vai formar uma coroa de tentáculos retráteis, mas que se projeta da boca, esses tentáculos são ramificados e eles vão servir para a captura de alimento por filtração. Então vejam que o sistema ambulacral nesses animais tem função tanto locomotora quanto de captura de alimento. Então, conforme eu disse, há essa coroa saindo pela boca. O esqueleto é restrito a ossículos dérmicos que estão imersos nesse tecido conjuntivo mutável. Eles estão embebidos aí dentro e eles não são visíveis externamente, até mesmo porque é um esqueleto interno. Na maioria dos casos, esses ossículos têm valor taxonômico, são usados para a identificação das espécies. E normalmente eles são em conjuntos de 2 a 2. Então cada conjunto tem um ossículo em forma de roda, todo perfurado, e um outro ossículo em forma de âncora ou picareta que está encaixado nessa roda. Essa picareta, e realmente é bem o formato de uma âncora ou picareta assim, essa picareta ela vai ser usada, movido pela musculatura, para o animal projetar e ela meio que espetar, vamos dizer assim, o sedimento e puxar o animal. Então o animal vai se empurrando com aquilo, vai se utilizando desse sistema para poder rastejar no chão. Claro que, além disso, vai haver os pés ambulacrais. E lembro também que esses ossos estão dentro do tecido conjuntivo. Então, o efeito que eles vão ter na superfície do corpo acaba sendo bastante restrito, porque eles não estão expostos.
Trocas gasosas ocorrem através de árvores respiratórias que se abrem pela cloaca. Vejam o que é isso. Isso não ocorre em nenhum outro grupo de equinodermos, mas a partir da cloaca vai haver uma ramificação para um lado, e isso aqui está cortado, ela viria até o final aqui, e para o outro vão ser as árvores respiratórias direita e esquerda. Essas árvores respiratórias, uma delas está em íntimo contato com o celoma corporal, e vai haver as trocas gasosas diretamente da água que está dentro da árvore respiratória para o fluido celômico. Como é que a água entra aqui? Ele fica bombeando o tempo inteiro pelo ânus, essa cloaca musculosa, a água entra e preenche as árvores respiratórias. De um lado, as trocas gasosas são com o fluido celômico. Do outro lado, as trocas gasosas são com uma rede de capilares extremamente bem formada, que não tem nada equivalente em nenhum outro grupo de equinodérmata, e que faz as trocas gasosas, então, diretamente com o sistema hemal. Essa outra rede de capilares aqui, ela vai ser chamada de rede mirabilis, em latim, cuja tradução para o português seria rede maravilhosa. É o nome que deram para isso daí. Mas é realmente uma rede de capilares bastante desenvolvida, notável para a gente pensar num equinodermo apresentando isso, e que até pode ser que valha o título aí de maravilhosa para quem a nomeou assim. As holotúrias, elas são típicas pela evisceração também. O que isso quer dizer? Se você começar a molestar uma holotúria, se você pegar na holotúria ou alguma coisa que ela se sinta ameaçada, ela pode everter pelo ânus todos os órgãos internos. Ela simplesmente vomita, entre aspas, já que é pelo ânus que ela libera, mas ela libera, ela eviscera todos os órgãos do corpo. Logicamente, depois ela vai regenerar isso. E para um predador, na hora em que ela eviscera, ele poderia se contentar apenas em comer aquilo que já foi liberado e deixa a viva em paz e ela regenera depois. É muito comum haver evisceração, e inclusive é um problema que nós, na biologia, temos para poder trazer esses animais para aulas práticas. Nós fazemos dissecção de holotúria nas aulas práticas, e para trazer de São Sebastião para cá, que é onde é o Centro de Biologia Marinha, frequentemente, pelo menos, algumas delas evisceram dentro dos containers em que elas vêm. São animais também dioicos, também com fecundação externa, desenvolvimento indireto, e nesse caso a larva chama-se auriculária. E o último dos grupos, a classe Crinoidea, como eu disse, ele deveria ser o primeiro, pois ele é o mais basal de todos, mas é mais didático estudar uma estrela do mar. Então, por causa disso, esses animais acabam sendo estudados depois. Os crinoides, eles diferem das estrelas do mar na medida em que eles têm a superfície oral voltada para cima. A boca é voltada para cima nesses animais, ela não é voltada para baixo como era no caso da estrela. Sendo que elas vão ter um disco oral, essa região oral aqui, com um cálice, que seria a parte de baixo, e um tegmen, que é o epitélio aqui em cima. Os canais radiais eles vão ao longo dos braços, o ambúlacro é aberto, assim como ocorria em estrelas do mar e só em estrelas, todos os demais têm o ambúlacro fechado, mas aqui o ambúlacro então vai ser aberto. Vejam, esses animais então, essa seria a região do cálice, o tegmen estaria por cima. Esses animais se fixam ao substrato ou através de cirros, que são projeções bem curtas, que saem desse cálice e se prendem diretamente a pedras, ou então através de um longo pedúnculo. Então haveria um longo pedúnculo aqui, preso ao chão, e lá em cima, então a superfície oral virada para cima, um lírio do mar. Essas formas pedunculadas ainda existem, mas elas são principalmente fósseis. E sabe-se, pelo registro fóssil, que havia amplas florestas, entre aspas, já que isso não é uma planta, né? Mas havia amplas florestas desses animais nos mares do passado. Hoje não. Hoje, realmente, essas formas pedunculadas são raras e a maioria dos crinoides viventes apresenta esses cirros.
E o sistema ambulacral, então, ele vai ser utilizado para a filtração de partículas alimentares e não tem função locomotora. Na realidade, esses animais são sésseis. Os pedunculados são incapazes de se mover. Já esses que têm cirros, se o ambiente estiver ruim, ele pode ir rastejando com os cirros até achar outro lugar. Mas a mobilidade deles é muito, muito restrita. E são animais também dioicos, com fecundação externa, isso é em todos. E a larva, nesse caso, se chama vitelária. E só para falarmos um pouco da filogenia aqui do grupo, vejam, crinoides são considerados o grupo mais basal, seguidos de asteroides, pois ambos apresentam ambúlacro aberto. Crinoides têm a superfície oral virada para cima, enquanto os asteroides já têm virada para o substrato. Esses três últimos grupos já têm ambúlacro fechado. E no caso, o Ophiuroides seria o grupo mais basal, e Holotúrias e ouriços são grupos irmãos e os mais derivados dentro de Echinodermata. Com isso, nós concluímos, então, a aula de Echinodermata. Agradeço a todos por assisti-la e acompanhem as próximas aulas.